Bom dia, Igor. Tá me ouvindo? Ou eu que não tô te ouvindo? Tá me ouvindo? Igor? Tá me ouvindo? Eu não tô te escutando. Igor? Igor? Deixa eu... Oi, professora, bom dia. Agora, tô de ouvindo. Fiquei bocejando aqui na aula gravando. Vai assim mesmo. Bora lá. Acabei de Bora mandar lá para o e-mail, professora. no meu e-mail, vou ver o slide, vou ver se eu... Igor, eu só queria pedir para você mandar para o grupo da Maiara, acho que é Maiara e Tássila. Se uma das duas pode entrar, porque eu preciso corrigir o trabalho delas, falta só mais uma parte, que é resumo, tudinho. Mesmo elas tendo prova, eu vou corrigir o delas, porque senão não vai dar tempo, elas vão entrar em recuperação. E se elas não entrarem, vai entrar em reprovar, e elas vão reprovar. Então, se tu Nossa, puderes... tem Mas tu não prova fala hoje. isso para elas, que eu tô falando aqui para você. Na verdade, vai falar, né, que é aula ao vivo. Mas avise para elas que elas precisam entrar, porque precisa ter correção. A gente está no final do período, senão elas não vão conseguir essa nota para o 8º e para o 9º, tá bom? Tá, pode deixar, professora. Eu vou mandar a Obrigada. mensagem lá no grupo. Mas a gente não tem prova hoje. Oi? A gente não tem prova hoje, que a senhora falou que Ah, tem mesmo tá, que ter entendi. prova. Pois A gente é, não tem. eu Eu vou mandar preciso lá. que elas entrem. Certo, perfeito. Pelo menos uma das duas. Pronto, professora, acabei de avisar. Muito obrigada. Eu vi que elas mandaram para o meu e-mail agora que eu olhei o trabalho, mas eu preciso corrigir pessoalmente. No caso daqui ao vivo. Certo. Pelo que eu vi, então, você fez 4 capítulos, não foi isso, Igor? Oi, professora, o artigo já estava completo. Era só, na Certo, verdade, aí a tu fez só apresentação do mais slide. um, né? O que é o quarto. Isso, Que aí a é senhora esse que olhou na é aula para corrigir, passada. não é isso? Não, a senhora já olhou na aula passada. Ah, já olhei. O que foi, então? Era só para ajeitar a apresentação, então, não era? Isso, era só para a senhora ver o slide. Aí eu mandei Ah, tudo, tá. para a senhora ficar com tudo final.
Ah, tá. Então tá ok, o seu artigo está pronto. Claro que nem todo artigo vai estar perfeito, então pode ser que venha o orientador e acaba, por exemplo, detectando alguma coisinha que eu acabei passando despercebida, mas no meu olhar ele está muito bom, em termos de estrutura, em termos de resumo, abstrato, introdução, conclusão, os 4 capítulos, referências, está tudo ok. Mas como eu falei, sempre se a gente lê novamente, a gente encontra mais alguma coisinha. Isso é normal, porque já fiz, né, vários trabalhos também de TCC, de pós, de mestrado, e toda vez que eu revisava, principalmente o meu mestrado, tinha alguma coisinha a mais, só um detalhe, uma palavrinha, uma vírgula, um acento. Então, mas para um aluno que é aluno de graduação para TCC, você está muito bem, tá? Então, eu quero te parabenizar por, desde a primeira aula, você estar comigo. Você é um menino que não falta, você é assíduo no horário, você fez um artigo bom, desde o semestre passado, que era o certo a se fazer. Você também fez uma escrita muito boa, não vou dizer perfeita, como eu te falei, sempre se a gente olhar, tem alguma coisinha para ajeitar, isso até na pós, no mestrado, normal, a gente sempre pode melhorar, a gente pode deixar, a gente ajeita um negocinho ali, que às vezes não passa, que passa despercebido, tanto de quem está escrevendo, que é o autor, quanto nós orientadores, mas pelo que eu vi, detalhe por detalhe da minha correção, que eu corrigi com o maior carinho o seu trabalho, ele está muito bom, principalmente, como eu falei, a nível de um aluno de graduação, porque a gente percebe muito que quando a gente, quando chega no TCC, os nossos alunos ainda têm bastante dificuldade, principalmente na estrutura, em questão, por exemplo, de citações, colocar muitas citações sem comentários, sem discussões, sem se mostrar. O autor, né, que no caso são vocês, não se mostram, não discutem com a citação, e aí fica um monte de citação fechada, sem contextualização no início, sem uma conclusão do capítulo, como o texto deve ter, início, meio e fim. Então, a gente vê que é uma dificuldade, na verdade, vinda até mesmo às vezes do ensino básico ainda, dificuldade às vezes na escrita da ortografia, de acentuação, de palavras erradas. Estou dizendo que são todos. E você também não é o único que está fazendo um trabalho bom. Tem vários também alunos de ponta. Mas o seu trabalho para nível de graduação está muito bom, tá? Então, parabéns para quem a gente vê que se esforça, que dá o seu melhor, que busca, é digno realmente de elogio. Então, por isso que eu estou fazendo isso com você, tá bom? Então, por hoje, o meu papel e o seu trabalho finaliza por aqui. Eu vou só olhar a apresentação, claro, que foi uma outra atividade que eu passei para você, porque eu vi que você já estava bastante avançado, e a apresentação é algo importante também. Por exemplo, a nível da ESA+, é metade, por exemplo, para o TCC. É 5 pontos de apresentação, 5 pontos de trabalho escrito. Então, a apresentação, ela conta bastante também, né? Por exemplo, diferente de outras instituições que eu já vi, por exemplo, meu pai vai se formar agora no final do ano, não vou falar o nome da instituição, mas o método é diferente, a forma de avaliar é diferente. Não é nem de 1 a 10. É 8.000, 2.000. E lá é 8.000 para o trabalho escrito e 2.000 para a apresentação. Sendo que a média lá é outra. Ou seja, só com a apresentação, só com esse trabalho escrito, eles estão passados. Se eles não quiserem se defender, eles não defendem. Entendeu? Então, cada um tem um método, mas no caso aqui, 10 a mais é 5 pontos de um, 5 pontos de outro. Então, além do trabalho escrito, que é importante, está bem escrito, lógico, a apresentação também é boa. É bom estar de acordo, né, com o seu trabalho. Então, por isso que eu passei essa atividade, para você começar a perceber como é que se faz um slide para TCC. E você percebendo isso agora, vai servir tanto agora para sua graduação,
né, para finalização do TCC, quanto para pós-graduação, quanto para o mestrado, ela tem umas estruturas parecidas, tá bom? Então, vamos lá. Rapidinho, deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu vou pegar um modelo de slide aqui. Tudo bem, professor. Oi? Tudo bem, professor. Eu estou no aguardo. Ah, tá. Igor, eu vou primeiro mostrar para vocês rapidamente para vocês, né? Que eu acho que entrou alguém. Peraí. Ah, Caroline, tá aí. E Maiara, tá. Eu vou mostrar para vocês, vai servir também para todos, que vocês vão precisar fazer slide, né? Para a apresentação de vocês de TCC, e como eu disse, para artigos, para defesa de mestrado, enfim, o que vocês tiverem vontade. E aí eu vou mostrar um modelo do que eu apresentei para vocês tirarem como básico, o modelo que eu apresentei de slide na minha apresentação de mestrado. A minha apresentação ela foi na Lusófona, que é uma universidade lá de Portugal, eu defendi em 2017. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Então tá. Sim, professor. Então, como existem normas para a BNT para o TCC, existe norma da BNT também para os slides, tá bom? Então, claro que, por exemplo, o da Lusófona, como ela é de Portugal, ela tem as normas da APA, que a gente chama, que é como se fosse a BNT para a gente. Mas, assim, são detalhes que divergem uma norma da outra, detalhes mesmo. Muitas coisas são semelhantes, tá bom? Mas a questão do nome, olha aqui, geralmente o nome, ele fica em maior destaque, certo? Mas se coloca o nome da universidade, se coloca o TCC, que é mestrado em gestão de empresas, aí vocês vão botar, no caso vocês são bacharéis ou licenciados? Bacharel. Bacharel é psicologia, no caso, então vai botar o nome deles a mais e vai botar, no caso, o curso de vocês. Põe o título, né, do trabalho de vocês, o nome e o nome do orientador. E embaixo coloca o local, que no caso Belém PA, né, Belém do Pará, 2020. Tá? Ou no caso, se vocês vão defender, vocês estão no nono, né, ano que vem, 2021. Então, essa aqui é uma capa
para uma apresentação de slide para TCC, pode servir como modelo também. A gente sempre diz que a apresentação de TCC ela pode te ajudar de duas formas, ou através de imagem ou através de tópicos, mas nunca coloquem textos enormes, né? Isso vale acho que para qualquer coisa. Se eu montar uma aula para vocês, não posso colocar texto enorme, tipo assim, que complete daqui do início até o final. Claro que às vezes a gente coloca citações e textos maiores professores, porque como eu sempre digo, aula é aula, apresentação é apresentação. Aula é aula, uma palestra é outra coisa, é uma outra estrutura. Geralmente, palestras são através de tópicos e imagens. Apresentação de trabalho de TCC, de artigo, de mestrado, são tópicos também, ou são através de imagens. Ou seja, são coisas para relembrar. Porque o que realmente vai importar, ou para, por exemplo, destacar o que você está falando, ou para enaltecer o que você está falando. Porque o que realmente vai importar é a sua fala, é você que é o maior conhecedor do seu trabalho que você está fazendo. Entendeu? O conteúdo vai estar com você. E até para não ficar cansativo para quem está lendo, para quem está assistindo, ver textos enormes. Então, aqui no meu caso, eu coloquei imagem e coloquei um tópico, no caso, uma frase. Posso colocar, professora, citação? Pode, mas que não seja, né, ocupando todo o slide. Mas em formatos, assim, pequenos, pode sim, como eu coloquei aqui. Tá? Isso eu tive isso eu tenho essa experiência hoje, porque muitas pessoas também me orientaram como eu estou orientando vocês. Entendeu? Meu orientador, na época, me orientou, no TCC me orientaram, na pós me orientaram, e eu estou repassando para vocês hoje, né? Essa é a minha experiência e estudos também, fora as orientações e explicações dos meus orientadores. Estudos por fora também. Eu me lembro que na época eu mesmo li dom de oratória, como eu poderia me expressar, se eu esquecesse alguma parte, como é que eu devo relembrar na hora. Isso não foi meus orientadores que me indicaram, mas eu fui buscar mais ainda a fundo sobre isso para fazer uma apresentação excelente. Até porque, como era Cunha de Portugal, eu não sabia como era a avaliação deles, se eles eram mega rígidos, se eles eram igual daqui do Brasil, ou se muito rígidos também. Eu não tinha uma noção. Tinha uma noção do que me falava. Então, eu falei, caramba, eu tenho que colocar o meu melhor, porque eu não sei como eles avaliam lá. Então, eu li oratória, vi sobre a questão de slide, tudo que eu poderia cercar, eu cerquei. Fiquei um mês só repetindo a minha fala, para poder na hora não gaguejar, ou senão o nervosismo não fazer eu esquecer. Então, são técnicas, são dicas que é para vocês também, para no dia do TCC fluir melhor, né, a apresentação de vocês. Então, aí eu botei imagem, e quando você põe uma imagem no TCC, você tem que botar a fonte, tá, gente? Sempre. Da onde for essa imagem, é de livro, é do Google, enfim, de um artigo, você tem que colocar a fonte embaixo. E aqui foi uma fase minha, tá, gente? Por isso que eu não coloquei como citação, porque se fosse citação, estaria o nome do autor, vamos supor, Ferreira, 2013, entendeu? Mas foi algo meu. Continuando. Aqui, olha, vê que eu trabalho com imagens e eu trabalho com gráficos. Tudo era esquematizado, simplesmente só para eu lembrar. Dentro desses tópicos aqui, olha, atrair e fidelizar mais alunos, manutenção da imagem, melhorar o relacionamento, eu tinha vários conteúdos para falar. Mas esses tópicos, né, no caso, esse gráficozinho assim que eu fiz esse esquema, era para eu relembrar, para eu lembrar o que eu deveria falar. E embaixo eu coloquei também uma fala minha sem citação. Então, pode perceber, sempre é ou um gráfico, ou uma imagem, ou uma citação, ou um tópico pequeno, ou um esquemazinho, como eu fiz aqui, para relembrar vocês e para quem está assistindo ficar de uma forma bem organizada. Tá? E a mesma coisa aqui. Aqui já veio objetivos. Quando vem objetivos, coisas que realmente é copiar e colar, tem que ser diretamente do trabalho, não tem jeito, aí sim vem como se fosse textão. Porque vocês vão ter que colocar na íntegra tudo do objetivo geral específico. Então, e nesse caso,
Não tem problema ficar tipo, como se fosse textão, como eu falei anteriormente, que não era para botar. Porque você tem que colocar exatamente como está no trabalho escrito. Tá? Então, tudo que tinha no meu trabalho escrito, eu tive que colocar aqui. Mas pode ver que eu coloquei também de uma forma organizada. Eu colocava esses pontinhos aqui na lateral, que é tipo um risco, entendeu? Eu dei um espaçamento para não ficar muito embaralhado, tudo muito junto e feio, né, esteticamente. Aqui é a mesma coisa, comecei a falar já da parte dos capítulos, aí entrou os... Aqui, no caso, nas Amadas, eu já vi que se coloca o título. Por exemplo, um ponto, aí o título, exatamente como está no trabalho. Lá era um pouco diferente. Eu já vinha falando sobre a história que estava no meu primeiro capítulo, mas eu não precisava botar um ponto e a frase. Aqui, geralmente, eu percebo que é assim, você põe o título exatamente, então é copiar e colar. O título exatamente do seu primeiro capítulo e uma citação do seu primeiro capítulo, que você acha mais importante, que você acha que resume mais tudo que quer falar o primeiro capítulo. Aí você coloca, aí no caso eu selecionei uma fala minha e uma fala de citação, para embasar o que eu estou falando. Ou seja, também não coloquem só a fala de vocês. Venham com autores para as pessoas que estão na banca ver que você se baseou com vários autores, vários estudiosos, tá? Aqui é a mesma coisa, vinha com uma citação, vim com outra citação. Mas olha como eu estou organizando. Nem necessariamente precisa só estar texto corrido. Vocês podem colocar dentro de um quadradinho, uma coisa bem bonitinha, onde quem enxerga e vê esteticamente algo agradável, harmonioso. Professora, como é que faz esses quadradinhos? É só aqui, ó, inserir e bem aqui, cadê? Inserir. Não, não é aqui inserir. Espera lá. Página inicial. Cadê, gente? Espera aí. Ai, meu Deus. Espera aí. Me atrapalha é o negócio do zoom, que ele fica na frente. Espera aí. Agora. Tem os layouts, que são formatos de texto, de imagem. E tem também estilo rápido. É isso aqui, ó. É aqui que vocês vão, é na página inicial. É aqui que vocês vão encontrar a tabela. Estão vendo mudando de cor? É aqui que vocês vão inserir esse tipo de tabela, tá? Então, vamos lá. Continuando para ser breve. Continuando aqui, era capítulos, tá? E aí o capítulo, por exemplo, tinha vários pontos interessantes, eu coloquei em formato de tópicos, tá? Então, dentro de cada tópico disso, eu falava bastante coisa, mas eu coloquei em tópicos. Ou seja, sempre a imagem. Olha aí, dentro dessas imagens, eu falei muita coisa. O conceito de marketing de conteúdo, o que era o marketing de conteúdo, como é que você poderia encontrar, mas eu só representei através de imagem. Entendeu? Professora, mas meu Deus, será que eu vou lembrar tudo isso? Dica, estuda muito o teu trabalho. Terminou o teu trabalho, lê, relê ele, lê, relê, relê, que tu não vai esquecer o teu trabalho, tu não vai esquecer esses conceitos. Antes da apresentação, faça um esquema de fala, faça um texto do que você vai falar, entendeu? Ensaia, é muito ensaio, gente. Entendeu? Não deixe para ensaiar uma semana antes, entendeu? Se organizem. Se vocês querem estar seguros no dia, para não ficar com medo de esquecer, é organização, tá? É todas essas dicas que eu estou dando. Ah, olha, só por imagem eu fui, olha, outra explicação, isso tudo era nos meus capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e aí eu só representava por imagens. Imagem. Aí aqui foi da metodologia. A metodologia é igual ao objetivo, tem que colocar na íntegra exatamente como está lá. Entendeu? Então, tipo de estudo, local de estudo, eu botei, continuando a metodologia. Universo e amostra, critério de inclusão, continuando.
Aí esses aqui são já a parte dos estudos de campo. E aí, como eu também analisei, análise dos dados, aspectos éticos, ou seja, tudo isso faz parte da metodologia. Mas eu não poderia botar um textão aqui. Eu tive que dividir em 3, porque se colocasse tudo junto ia ficar feio, como eu falei para vocês. Esteticamente ia ficar poluído. E aí, isso tudo só é metodologia e eu coloquei em 3 gráficos. Tá? Aqui já são a minha pesquisa de campo na íntegra, os resultados, a mesma coisa, o resultado tem que estar na íntegra quando tem. E aí, no máximo, tu só vai embasar teus resultados com uma citação para, por exemplo, como é que fala a palavra? Para basear, não, para fixar, para confirmar o que você está falando dos resultados, com base em outros autores. A mesma coisa aqui, aí eu vi com uma citação, porque a citação aqui, por exemplo, não ia dar, na verdade eu queria botar 2 citações para explicar aí, e aí eu tive que colocar ela para cá, ou seja, nunca deixe poluído, como eu estou falando. Mesma coisa. Aqui, a minha conclusão, como vocês podem ver, eu não concluí com o texto. Eu tive a ideia de fazer um esquema para concluir. Visualmente fica muito mais bonito, entendeu? Você colocar um esquema de cor, aí coloquei obrigado no final. O esquema de cores, entendeu? Esses balões, como eu te falei, esses balãozinhos são aqui no estilo rápido. Aqui em cima, ó. É no estilo rápido que vocês fazem isso, faz esses balãozinhos, muda a cor e vai pegando as setas, tá bom? É por aqui. Então, concluí, aí eu fiz, como eu sabia o conteúdo, li, né? Sabia que tinha feito trabalho, e depois de fazer o trabalho, reli o trabalho, eu sabia exatamente ligar uma coisa com a outra. Quando eu falava, o marketing digital nas academias fitness, elas são importantes. Olha aí, eu lembro até hoje da minha fala, e rapidamente eu vou falar, e vocês vão ver que está tudo interligado. Só essas frasezinhas faz eu lembrar tudo que eu queria concluir. Então, o marketing digital nas academias fitness, elas são benéficas, traz benefício para a empresa, tanto para os gestores de empresa quanto os alunos consumidores. Por quê? Para os gestores de empresa, para a empresa, o marketing digital ajuda a atrair mais alunos, fidelizar mais alunos, relacionar e comunicar mais alunos e fazer a manutenção de imagens. Para os alunos, os benefícios são influencia no consumo da pessoa, né, que compra o produto da academia, pesquisa nas mídias sociais. Uma das características dos alunos de academia é pesquisar nas redes sociais. Hoje em dia, cada vez mais isso está aumentando, não só para a academia, mas para outros tipos de empreendimento. E também as redes sociais, as mídias sociais, o marketing digital, Instagram, Facebook, como eu já falei durante o meu trabalho, ele também traz informações da academia. Então, mas para alcançar esse objetivo, eu preciso ter de estratégia e ferramenta. Eu preciso cuidar das minhas redes sociais, eu preciso cuidar do meu marketing digital, eu preciso ter uma pessoa, um gestor que alimente o conteúdo. Então, eu preciso de estratégia, de ferramentas para cada mês ter algo programado. Sendo o mês do carnaval, eu vou ter vários, né, marketing, várias folders no meu Instagram falando sobre o carnaval, ou seja, alimentar, porque tem certas empresas que simplesmente criam e não alimentam, fica com muitos conteúdos antigos. E aí, hoje em dia, que a gente está no mundo digital, o consumidor que vai olhar e ver que está tudo antigo, ele vai se interessar, ele pode até escolher outra empresa que mostra e se apresente melhor ao mercado. Então, você ter um bom marketing digital, ele aumenta a sua visibilidade para a empresa, ajuda no crescimento do número de alunos, aumenta a lucratividade da empresa, colabora com o sucesso e busca saber o cliente. E aí eu falei mais algumas coisas no final, então é isso, gente, que eu quis passar para o trabalho. Muito obrigada. Tá. Então, pela minha fala, eu consegui ligar tudo isso que estava aí. Ou seja, só pelos tópicos eu lembrei. Então, é só para vocês perceberem, para vocês terem ideia de montar os slides de vocês. Beleza? Ficou alguma coisa compreendida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Professora, como é que a senhora fez isso? Maiara, Igor? Não, para mim não. A Caroline? Não? Tudo tranquilo? Não, professora, está tranquilo. Beleza. Então, Tudo aqui, bem. Igor, a mesma coisa, você tem que destacar a faculdade. Nesse caso aqui, você pode botar outra vez de imagem ou outra vez de palavra extenso. Tem também a questão
do título, aí é só, claro, a sua orientadora, o nome, a única coisa que eu senti falta foi o nome do curso, tá? Psicologia, no caso, Certo. aqui. Vou colocar. Metodologia, você tem que colocar na íntegra, exatamente como está lá, né? Eu não vi o objetivo. Pois é, professor, eu esqueci de colocar, vou colocar. Pois é, tem que ter o objetivo. Aí aqui começam os capítulos, na verdade, corpo do trabalho, você colocou em tópicos o que vai vir primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo, pode sim organizar dessa forma, sem problema nenhum. Eu até na época organizei assim, só que na hora ficou com muito slide, meu orientador pediu para cortar. Mas não é seu caso, só tem 8 slides, está tranquilo. Certo. Considerações finais, referências. Tá, ou seja, faltou você mostrar partes de cada capítulo aí, no caso, né? Sim, Citações. exatamente. E aí, como Uhum. você viu pelo exemplo, você pode colocar esses tópicos através do estilo rápido, você pode colocar através de uma imagem, algumas partes, algumas citações, para não ficar somente texto, tudo preto no branco, para trazer Certo. mais brilho para o teu trabalho, para trazer algo mais interessante de olhar, algo esteticamente mais bonito, né? Mas Tudo bem. isso tudo é experiência, tá? Eu só estou corrigindo, mas tudo isso é experiência. Para eu conseguir fazer um slide um pouquinho mais coloridinho, também tive que aprender tudo isso. O meu também era no preto e no branco. Como eu falei, o meu primeiro slide na docência é totalmente diferente do de hoje, entendeu? Então, isso é aprendizado mesmo, mas eu já estou dando algumas dicas, tá, Igor? Tu entendeu Tudo a bem. correção? Sim, sim, Não já querem entendi. perguntar Vou colocar. nada? Então tá. Vamos passar agora para a Maiara, então, e para a Tássila. Maiara, nós corrigimos o seu trabalho semana passada, não foi? Sim, professor. Perfeito. E aí você ajeitou, não foi os capítulos, aumentou perfeitamente, muito bem. Terceiro capítulo maior, ótimo. E aí eu falei para você que agora a gente vai passar. Assim, eu não vou fazer mais detalhado ainda a tua correção, tá? Porque a gente já está em reta final. A gente já vai entrar em semana de prova. E tem algumas partes do seu slide que ainda. Do seu artigo que ainda está faltando. Então, eu vou logo pular para isso, para pelo menos eu falar. É porque assim, o que está sendo exigido de vocês no nono semestre? Quem reprovou no oitavo semestre? Que esse trabalho vai valer tanto para o nono quanto para o oitavo. Mas ele só vai valer para os dois se o trabalho estiver completo. O que seria esse completo? Que tenha toda a estrutura de um artigo, tá? Então, no seu artigo ainda está faltando algumas coisas. Então, em vez de eu ter que ver, era para ter feito isso, se a gente tivesse feito um trabalho desde o início. Ver o texto, corrigir parte por parte, a questão do texto. Mas, como a gente está com tempo que não tem mais como fazer isso, ainda está faltando detalhes, eu vou logo passar para as outras orientações para a semana que vem, você já me entregar e a gente fechar, tá? Porque já vai entrar em semana de prova. Então, você fez a introdução perfeitamente. A sua introdução você até aumentou, tá ótimo. Então, introdução, ok. Você pode. Eu compartilhei com você o trabalho? Não, professor. Ah, tá, desculpa. Introdução, bem aqui. A mudança pode colocar um pouco mais para cima, não precisa ficar tanto lá embaixo. No seu trabalho, o que está faltando é o resumo, abstract, tá? Então, semana que vem você tem que me entregar o resumo e o abstract. Tá faltando a conclusão também, professor. Oi? Tá faltando a conclusão também. Exato, perfeitamente. Eu já ia falar. E está faltando a conclusão para a gente fechar. Então, semana que vem, qual é a sua tarefa dessa semana para você? Fazer o seu resumo, fazer o seu abstract e fazer a conclusão. Tudo bem? Então, semana que vem eu já preciso que você me entregue o trabalho completo. Você me entregando resumo, abstract e conclusão, o seu trabalho vai estar completo. Vai ter resumo, vai ter abstract, vai ter introdução, vai ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão e referências. Aí sim vai estar completo.
Então, semana que vem eu vou atender, apesar de já vai ter começado as provas, eu vou colocar como se fosse a minha prova. Então, quinta-feira que vem vai ser... Deixa eu ver a data aqui. Hoje é dia 26, né? Isso. Quinta-feira que vem é dia 3. Então, dia 3, coloque no seu calendário. Igor, você já me mandou o slide, você já me mandou o artigo. O artigo fechou. Então, é como se a sua prova já estivesse entregue. A apresentação ela não faz parte da tua prova. Isso foi algo a mais que a gente viu no nosso conteúdo, mas não é a prova, não faz parte da prova. O que eu vou como é que se fala? Exigir, não. Cobrar de vocês é só o artigo. Então, a sua prova foi concluída, já vou fazer o gráfico com a sua nota. A Caroline, que falou comigo, a Maiara e a Tássila, na verdade. Hã? Pera lá. Caroline, você é a Tássila? Não. Eu falei tá. com você na semana passada, na correção do artigo. Mas, pera lá. A Maiara, esse aqui é o trabalho da Maiara, certo? Sim, isso. professora. E a Caroline também está nesse trabalho? Não. O meu trabalho é à parte, é outro. Ah, é outro. Ah, tá bom. Então, pronto. Então, Maiara, falta isso. Aí, na semana que vem, dia 13, é a nossa prova. Você tem que me entregar resumo, abstrato e conclusão. E aí, sim, você finaliza o seu trabalho e aí você tira a sua nota final. E essa nota vai valer tanto para o 8º semestre quanto para o 9º. No caso do estágio. Entendeu? Ficou compreendido? Sim, professora. Então, pronto. Então, fechou a correção. Tá ok, professora. Obrigada. Caroline, você mandou para o meu e-mail? Caroline? Ainda não, professora. Eu queria saber se a senhora ia continuar com a correção do resto, dos outros capítulos. Pois Hoje, no é. caso. Ou não, a senhora vai corrigir No caso, a minha correção ela acontece na aula presencial. Aí você me envia por e-mail, eu abro aqui e corrijo. Aí, coisa eu falei, você enviou para o meu e-mail? Não, pois é que a senhora falou que ia continuar o resto do trabalho, com a correção do resto do trabalho. Aí eu queria saber se, no caso hoje, seria a correção do resto do trabalho ou seria das correções da semana passada? É do resto do trabalho. Pode ser tanto do resto. Se tiver me apresentado da semana passada, a gente já fechou. Entendeu? Se tu ainda não me mostrou da semana passada, pode me mostrar hoje. Tá, eu vou. Peraí que eu vou lhe mandar então, tá? Tá, vou ficar aguardando. Professora, então. Oi? Para mim já está fechado, então, né? Tá fechado, Igor. Se você quiser sair da aula, não tem problema. Tá bom? Tudo bem, então. Muito então obrigado. Tá, muito obrigada, tá?
acabei de mandar, professora. Já? Já. Então tá. Maiara, se tu quiser já sair também não tem problema, tá? Ok, professora. Então, obrigada. Aí semana que vem, nova tarefa. Tá, ok, professora. Boa semana. Vamos lá. Tá aparecendo aí pra ti, Caroline? Tá aparecendo. Então, pronto. Ah, você tá fazendo sozinho o trabalho, né? Tá bom. É. Temos o resumo já, temos abstract, temos a introdução, temos o primeiro capítulo, temos o segundo capítulo, terceiro, considerações finais e referências. Ou seja, está completo em termos de estrutura, não é isso? Isso. Aí, na semana passada, a gente viu até o primeiro capítulo. Oi? Entendi. É isso mesmo, tá completo. Mas aí a gente viu até o primeiro capítulo na semana passada. Ah, tá. A gente corrigiu o primeiro capítulo, certo. Então, vou ver. Contextualizou. Essa parte que estamos vivendo é a sua fala, é? É, baseada na ideia do autor. No caso, seria uma citação indireta. Aí abaixo dele já é só Sua meu fala. pensamento mesmo. Tá. No caso, início de qualquer capítulo, primeiro contextualize. Então, se você quiser passar na educação, não poderia ser diferente, mas na verdade não vai poder começar dessa forma, né, que fica desconexo. Você tem que primeiro começar lá em cima com as suas palavras, contextualizando com as suas palavras e depois vir com a citação. Não se começa capítulos com citação direto, entendeu? Não é citação direta, não começa ele Tá. em primeiro lugar, tá? Aí aqui você comenta, né? Você traz as citações, faz o comentário perfeito, você não está deixando as citações jogadas, você faz o comentário perfeitamente. Você discute com os autores, muito bom. Ajeitar aqui. Já está tudo nas normas aí, Caroline, tu já passou? Eu Por exemplo, passei, mas 12, justificativa, um e-mail. sim, Vou olhar só aqui. que Tá, porque eu não sei se de Word tá. para outro Word ele modifica alguma coisa. Eu vi agora que tá, eu acabei de olhar, fiz assim, aí já dá para ver que tá em e-mail, tá certo. Ok, perfeito. Você aqui embaixo ainda concluiu. Ou seja, como eu disse, como eu digo, todo texto, seja o primeiro, segundo, terceiro capítulo, todo texto ele precisa ter início, meio e fim, tá? Então ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é esse contextualização que não está lá em cima do seu, que você vai precisar ajeitar. Tá? Então, aqui você já concluiu. Então, perfeitamente, você concluiu, fez, né, o fim. E o desenvolvimento você também desenrolou muito bem, que é conversar as citações com as suas falas. Então, perfeitamente. Então, a única coisa do primeiro capítulo que você tem que ajustar é só esse início de contextualização para não começar com citação logo o capítulo. Isso vale para qualquer capítulo. Isso vale também para o segundo capítulo. Então, vamos ver como está o seu bom. segundo capítulo. Por exemplo, segundo capítulo você já falou suas palavras, né? A formação é suas palavras, né? Ou isso aqui é a citação Isso. do Frison? Tudo Não, isso é não do... comecei. Não, uma parte é dele e uma parte é Só sua, né?
O início é Então, meu, aí pro final já é então o seu pronto, dele. você no segundo contextualizou, também está conversando e comentando perfeitamente. Eu estou analisando mais a questão estrutural, tá, Caroline? Porque se eu for olhar tintim por tintim a questão do conteúdo, não vai dar tempo, porque a nossa prova é semana que vem já. E já é semana que vem só para me entregar e me enviar o trabalho para eu poder lançar a nota de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, aqui você também concluiu perfeitamente. Aí veio para o terceiro capítulo. O segundo capítulo não tem o que falar, em termos de estrutura. Aqui a mesma coisa, contextualizou, citações, trouxesse os autores para embasar suas falas, comentou, trouxe citações, uma quantidade de citações boas, perfeitamente, e concluiu. O terceiro capítulo, eu só achei ele pequeno. Acho que daria para você aumentar. Então, você fez numa média de 2 páginas. Eu acho que você poderia finalizar aqui, olha, essa página. Entendeu? Tá bom. Então, Desenvolver eu um acho pouco que mais, você né? poderia desenrolar mais, discutir mais sobre o tema. Então, ou ir até aqui o final, é o suficiente, ou trabalhar um pouquinho mais. Então, eu acho que o terceiro capítulo ficou muito pequeno. A nível de artigo, precisa desenrolar e desenvolver mais, discutir mais sobre o conteúdo, principalmente o terceiro capítulo, que geralmente é um capítulo assim entre aspas, finalização, de abordar o tema também do primeiro, segundo e terceiro capítulo, de resumo, assim, em termos de abordar o tema completo, né? Não por partes. Então, considerações finais, ok. Um tamanho ótimo, referências também ok, está nas normas. Então, o que falta ajeitar? Aumenta o seu terceiro capítulo, estenda ele e ajeita a contextualização do primeiro capítulo. Ou seja, aqui em cima, primeiro capítulo, contextualize. É só isso que você precisa ajeitar para a estrutura ficar bacana. Então, semana que vem eu vou abrir seu trabalho, como eu vou abrir também da Maiara, para ver se vocês já colocaram o que eu pedi hoje na correção, da Maiara, resumo, abstrato, conclusão, e o seu é ajeitar a contextualização do início e lá no final, no terceiro capítulo, estender mais. E aí vai estar 100% para a minha disciplina. Mas como eu falei para o Igor, nunca está 100%. Sempre quando a gente lê, relê, a gente pode ajeitar alguma coisa, às vezes uma vírgula, um ponto, como foi do meu trabalho, é normal. Tá? Mas a nível do que a gente está fazendo nesse estágio, na minha disciplina, já vai ser o suficiente para vocês passarem. Tá? Então, você só ajeita essa contextualização no primeiro capítulo e aumente o terceiro capítulo, que vai estar concluído e você vai ter sua nota semana que vem. Você passou no oitavo semestre? Passei. Perfeito. Que bom, Tá graças bom. a Deus. Então, essa nota é para nono. Aí, semana que vem, dia 3, você entra, tá bom? E aí, eu já lanço a sua nota, vejo se você corrigiu o que eu pedi para corrigir. É obrigatória essa correção. E aí, já é lançada a nota, a gente fecha o semestre e fecha esse estágio do nono. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa a falar? Assim, essa correção que eu vou fazer aqui, eu posso lhe enviar, tipo, hoje, e a senhora Pode. poderia corrigir, mas a senhora corrigiria e me mandaria se tá tudo ok, para só na quinta-feira que vem eu já mandar só o trabalho já completo? Ou não? A correção vai ser só na quinta-feira mesmo? Olha, a correção ela vai ser só na quinta-feira. Por quê, Caroline? Eu não tenho só o trabalho daqui da Examais, eu também trabalho em outros Sim. lugares, então eu não tenho realmente, não é falta de interesse, eu não tenho tempo, entendeu? Para olhar o trabalho. Então, por isso que eu coloco a aula para corrigir. Então, eu vou falar assim, tu mandas hoje. Se eu falar assim, Caroline, eu vou corrigir, talvez eu não consiga corrigir, porque eu chego às Tá. vezes em casa às 10 horas, aí eu já estou exausta, ou seja, também já acabou meu tempo de trabalho, e aí eu realmente só corrijo na hora da aula. Então, eu preciso que você entre, eu vou precisar corrigir realmente na hora da aula, quinta-feira. Tudo Tá. bem? Tá bom. Mas semana Eu que vem já gostaria. a gente já vai se despedir. Pode falar. Tá bom. Eu gostaria de saber, em relação às referências, como é que eu coloco, na verdade, assim, é porque eu vi alguns modelos de referência em relação ao artigo que a gente vê, na internet, porque é mais fácil
procurar na internet o artigo em si, vários artigos, né? Eu queria saber como é que eu referencio eles. Como é Se que tá você. certo. Se você o quê? Eu não compreendi. Em relação às referências, na Ah, parte de tá. referências, os artigos que a gente buscou na internet, se é preciso colocar o link, né, do acesso ao artigo e aquilo que é acesso no dia tal e tal. É assim mesmo? É assim mesmo, exatamente. Você tem que botar o link, o acesso, o ano do artigo, o título do artigo, o nome do autor. Quando é livro, tu tem que colocar a editora, São Paulo, entendeu? Essas coisas. Mas está Pois correto, é. sim. Mas Mas aí, aí. Oi? em relação, por exemplo, no caso de livro que também é pela internet, tipo o PDF de um livro, ele também Pois vai é, se for colocar o livro da link? internet, lá em cima ele tem uma capa. Se ele for e-book, ele tem uma capa, ele diz o ano, ele diz o local, ele diz editora também, mesmo sendo, eles têm que trazer isso. Pois é, porque, por exemplo, a referência de livro, mas livro aqui na mão, né? Hum. Ela funciona do mesmo jeito para o livro que a gente viu em PDF. É o mesmo livro, só Sim, que está na mesmo internet. jeito, mesmo É a mesma jeito. coisa. Mas É. eu preciso colocar o link do livro, no Aí, caso, como como é ou não? e-book, né, tem o link, é pela internet, você põe o link, perfeitamente, isso mesmo. E coloco o acesso, hein, no dia O tal. site, Ah, no tá. caso, o acesso. Exatamente. Disponível em tal lugar, acessou tal lugar, tá? Tá, Porque é internet. tá bom. Era Tá, isso. tá bom então, Caroline. Tá tudo certo. Então, te encontro semana que vem, quinta-feira, tá bom? Tá bom, professora, Fica com obrigada. Deus. Olha, só uma coisinha. Referência deixa em negrito, tá? Todo Ah, início de tá, tópico tu deixa, olha, igual como tá considerações finais. E, por exemplo, tá. aqui tu botou referências tudo em caixa alta. Considerações finais também tem que estar em caixa alta. Ah, tá, que são os principais, né? Tópicos, Tá? né? É Tem que ser só, isso tudo aqui é coisa caixão. de normas. Aqui, caixa Tá, alta também. Só mais esse detalhe que eu acabei de perceber agora, que é importante também. Tá bom? tá Então bom. tá, Caroline, obrigada. Até semana que vem. Tá, professora, obrigada. Ah, só mais uma, uma Oi, dúvida. pode Aqui falar. de novo em relação à referência. Sim. Que ele fica todo justificado, as referências, ou elas são na esquerda? Não, justificado, igual como é todo trabalho. O trabalho completo tem que estar justificado. O único que fica, por exemplo, no meio, alguma coisa assim, é lá na capa. Belém 2020, aí sim, tu coloca. Na verdade, desculpa. No artigo não tem nem capa. Se fosse monografia, que sim. Mas todo o trabalho é justificado. O trabalho Tá, completo tem que ser justificado. Só no caso aqui, olha, a citação. Aí, que como é uma não. citação no estilo que tu colocastes aí, sim, tem que colocar para a posição que tu botastes aí. Mas o restante é tudo justificado. Tá, Tá tá bom. bom? Então, pronto. Obrigada, tá, Tá, Caroline? obrigada, professora. Até semana que vem. Tá, bom final de semana. Para você também.